Boa tarde, meus queridos alunos da disciplina Pedologia Aplicada à Agricultura. Estou aqui para gravar esse vídeo, conforme combinamos. O assunto desse vídeo é atributos químicos dos solos. Químico dos solos. Já trabalhamos sobre os atributos morfológicos dos solos nas aulas anteriores, portanto, agora são atributos químicos. O primeiro atributo químico importante do solo é o pH, ou seja, o potencial hidrogeniônico, que é caracterizado através de uma escala de pH, que vai do 0 até o 14, onde na metade aqui o pH é 7. Isso significa que quando a concentração de íons de hidrogênio é maior do que de hidroxila, o meio é dito ácido, o solo é dito ácido. Quando a concentração de H+, de íons de hidrogênios livres, é menor do que hidroxilas, o pH é dito alcalino, assim de forma genérica. E quando a concentração de H+ é igual a hidroxila, a gente diz que o solo é neutro. Muito bem, a maioria dos solos agrícolas tem um pH aqui entre 6 e 7. É o pH ideal, né, para uma série de propriedades do solo. De funções que acontecem no solo, é o pH ideal, principalmente para as plantas e para os micro-organismos. Bom, mais infertilidade química dos solos, a gente vai adentrar nesse assunto com mais profundidade. No momento é apenas o pH. Então, saber se um solo é ácido, neutro ou alcalino é muito importante. É a primeira porta de entrada para o manejo dos solos. Depois a gente vai aprender com mais profundidade. O segundo atributo mais importante do solo é a CTC, ou seja, é a capacidade de troca catiônica. Ou seja, quando nós falamos dos coloides do solo, da argila e da matéria orgânica na forma de humus, nós dissemos que eles são carregados, eles se apresentam com cargas negativas na superfície, né? Então, essas cargas negativas atraem cátions. Então, esses cátions podem estar dissolvidos na superfície ou podem sair da superfície mediante uma mudança de equilíbrio químico na solução do solo e ficar na solução ou vice-versa, né? Bom, quais são os principais cátions da CTC? Os principais cátions que compõem a CTC é o cálcio mais o magnésio, estou colocando aqui, apresentando na forma iônica, mais o potássio, mais o sódio, mais o hidrogênio H+, mais o alumínio, Al+3. Todos esses íons se apresentam na forma trocável. Muito bem, então isso é a CTC. Ele pode ser dado em miligramas, essa troca, ou essa unidade, ou em centimol por decímetro cúbico, né? Decímetro cúbico de terra fina, seca ao ar. A gente vai se familiarizar mais com essas denominações. Muito bem. Então, vamos imaginar chamar de S aqui, SD, a soma de base. O cálcio, mais o magnésio, mais o potássio, mais o sódio. Esses são os cátions básicos. O hidrogênio mais o alumínio, quando eles predominam no solo, eles caracterizam uma tendência ácida. Então, quando essa soma de bases, a relação entre a soma de bases e a CTC multiplicado por 100, caracteriza o terceiro atributo químico dos solos, que é o índice de saturação de bases, de saturação em bases. Muito
uma característica muito importante, o índice de saturação em base, que é dado por V%. Então, vai ser a soma de base dividido pela CTC multiplicado por 100. Quando esse índice é menor do que 50%, os solos são ditos distróficos. Distrófico é quando é pequena a quantidade, não é muito significativa a quantidade de cátions de tendência alcalina, como o cálcio, o magnésio e o potássio. Quando esse índice é maior do que 50%, então os solos são ditos eutróficos. São ditos eutróficos. Principalmente esses solos aqui dos semiáridos, porque existe pouca chuva, pouca precipitação para lavar esses cátions do perfil. Então, eles se apresentam com esse índice acima de 50%. Nas regiões que chove muito, que tem muita água no perfil para lavar esses cátions, predomina mais o íon hidrogênio e o íon alumínio, caracterizando a tendência ácida e a condição de solos distróficos. Então, assim dizendo, nós temos dois grupos grandes de solos, os distróficos e os eutróficos. Seria a primeira classificação, dividi-los em dois grandes grupos. Ainda podemos caracterizar os solos em, em salinos, né? A condição salina, com relação à porcentagem de sódio, né? Quando os solos têm até 2%, menos de 2% de sódio, né, de Na+, eles são ditos, são solos normais, né? Quando os